Aleluia, 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 graça e paz. Você está bem? Você está feliz? Você é feliz? Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor, aleluia, apresentou para cada um de nós. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor tem um desejo que todos nós possamos desfrutar do melhor que essa terra oferece. O Senhor tem pensamentos ao nosso respeito dia após dia, e são pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejamos, aquilo que desejamos viver conforme a sua palavra. Por isso, Pai, nós somos gratos a Ti. Somos gratos pela oportunidade de respirar, do ir e vir, de termos a oportunidade de falar da sua palavra, de viver a sua palavra, de resplandecer a sua glória. Por isso, Pai, muito obrigado. Obrigado por cada lar aqui representado, por cada família. Aleluia. Por cada indivíduo que tem o desejo de te conhecer, o desejo de prosseguir em te conhecer, para que cada dia, Pai, nós sejamos esse luzeiro, esse farol para tantas pessoas que necessitam. E que também nós, firmados na tua palavra, possamos ser guiados por ela em todo o tempo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Cumprimenta pelo menos 200 pessoas aí pertinho de você. Somos mais de 1000, não vai cumprimentar as 1000, vai dar trabalho, mas pelo menos essas 200 aí perto. Que bom você que está aí nos assistindo pela internet. Obrigado, louvor. Daqui a pouco a gente volta. Nós estamos postando ainda nossos cultos. Pós-culto, ele é gravado, depois é postado, para que cada um de nós possamos também ver o que está acontecendo. E no nosso canal, quem sabe o canal da igreja no YouTube? Quem tem visitado o canal? Aleluia. Nós temos postado os nossos vídeos e alguns vídeos também que eu gravo pessoalmente. A gente tentou mover para que cada pastor também pudesse colocar ali, né? Cada pessoa que possa ter a inclinação. A ideia do canal não é um canal do pastor Adilson, não é um canal da igreja, assim no contexto de só colocar os vídeos dos cultos. É um lugar da gente divulgar tudo aquilo que a gente tem feito e aquilo também que Deus nos chamou como ferramentas para anunciar as boas obras do Evangelho. Amém, queridos? E hoje eu gravei um vídeo, eu quero falar um pouco sobre esse vídeo que foi gravado, mesmo que você não tenha assistido, ou se você tiver assistido, eu quero gravar ou falar um pouco dele com você, para que a gente possa realmente experimentar de novidade de vida. Me perguntaram o tema da mensagem, né? Que está ali já gravado para quem está assistindo ao vídeo. E eu coloquei como tema de mensagem, eu quero o que é meu. Você tem desejado isso? O aleluia. Pastor, o que é meu? Tudo que é promessa de Deus para a sua vida é propriedade exclusiva sua daquilo que Ele tem para você. Eu estava pesquisando, são mais ou menos 8.800 promessas de Deus contidas na Bíblia para cada um de nós. A gente vai falar das 8.000 hoje à noite. Rapaz, se a gente falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, já o pacote já está completo já. Mas são 8.000, pelo menos 8.000 promessas de Deus para que a gente viva. E aí a gente pode fazer a pergunta, né? E por que eu não estou vivendo? Por que eu não estou experimentando daquilo que Deus tem para a minha vida? Eu não estou falando de você, eu estou falando de cada um de nós. Eu não estou falando de uma igreja local, eu estou falando do povo de Deus. Eu tenho visto, eu tenho falado sobre isso. Eu sei que talvez algumas pessoas não entendam bem disso, que é pensamento meu. A gente tem brigado, ou a gente não, né? Mas as pessoas estão brigando
essa coisa louca que está acontecendo na política, que a gente está vendo aí, e é uma polarização entre dois candidatos, mesmo tendo alguns outros candidatos, a briga está entre dois candidatos especificamente. A gente tem visto isso porque a igreja não está fazendo o papel dela. A igreja não está cumprindo fielmente o papel dela para aquilo que ela foi chamada, e aí a gente está recorrendo a outros segmentos para que aqueles segmentos possam nos ajudar, cooperar conosco para que a gente vá bem. Mas aquilo que eu já falei no momento da oração, né, você sabe, está na Bíblia, lá em Jeremias, Deus falando, eu é que sei que pensamentos o político X tem ao seu respeito. Não é isso que está na Bíblia. Deus dizendo, eu tenho pensamentos poderosos ao seu respeito. E ainda ele diz assim, ó, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. Mas o que é que temos desejado? Albertone estava dirigindo aqui, muito legal o que ele disse, né? A gente tem buscado levar as pessoas ao entendimento de dizimar e ofertar para que o reino possa crescer. Pastor, por que o senhor dizima, por que o senhor oferta? Porque alguém fez isso para que eu pudesse ser alcançado. Lá atrás, antes de eu reconhecer Jesus, alguém já dizimava e ofertava, e tinha uma igreja aberta, tinha um povo pregando a palavra, e alguém fez isso antes de mim. Eu disse, rapaz, eu preciso dar prosseguimento a essas verdades. Preciso levar essas verdades ao conhecimento de tantas outras pessoas. E aí eu sou um investidor, um propagador do reino. Amém, queridos? Mas eu quero anunciar para você essas promessas. Vamos começar, eu quero levar você, se você viu o vídeo, mas independente de ter visto ou não, vamos caminhar comigo. Lá em Isaías, capítulo 40, já tem uma promessa que, por si só, ela pode falar muito ao nosso coração. E eu quero que você saia cheio daqui das promessas de Deus, que você agarre cada uma das promessas, acolha com mansidão no seu coração. Deus tem desejo que cada um de nós possamos prosperar no sentido pleno da palavra, em todas as áreas da nossa vida, sermos bem-sucedidos onde formos, onde colocarmos a planta dos pés, seja dentro de casa, seja num trabalho, seja numa atividade comercial, né, ela profissional, seja numa atividade, num chamado ministerial, seja no relacionamento marido, mulher, pais e filhos, entre irmãos, onde for, entre parentes. A vontade de Deus é que a gente seja tão próspero nisso. Não próspero só de ter dinheiro no bolso, isso também vai acontecer. Não próspero só de ter um carro novo, isso também vai acontecer. Não próspero só de ter uma casa boa, isso também vai acontecer. Uma conta recheada, isso também vai acontecer. Até agora ninguém recebeu nada, mas é promessa de Deus para a sua vida. Se você agarra com mansidão essas verdades, pastor, eu tenho que fazer algum movimento? Claro que não, não é obrigatório. Pode ser que você esteja aí no silênciozinho dizendo amém, eu concordo com essas verdades, elas são para mim mesmo. Ou você pode dizer, não, não é bem assim. Eu já vi uma vez um evento que a gente teve de prosperidade. Trouxemos o pastor Jorge Bisoni para cá e fizemos um evento de prosperidade. Pós-evento, alguém me procurou, disse, pastor, eu tinha uma pessoa sentada do meu lado. Estava o evento todo, veio no evento, mas não recebeu nada. O evento todo ele dizia, não é bem assim não. Que ele está dizendo não é bem assim, é que ele não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou vivendo, não sabe a condição que eu tenho. E é possível a gente deixar de experimentar, porque é promessa de Deus, mas é escolha nossa de viver ou não essas verdades. É promessa de Deus para cada um. Pastor, Deus está só interessado nas questões financeiras, nas questões materiais? Claro que não, queridos. Isso são só as demais coisas que podem ser acrescentadas. Talvez a gente não esteja vivendo a plenitude dessas verdades por causa da ansiedade. Por causa de estar tão focado nelas que elas não acontecem, porque a gente fica no desespero de alcançar algo, enquanto Deus diz, olha, ei rapaz, não ande ansioso. Eu tenho algo grandioso para acontecer, só relaxe. E eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro de um caso que a gente teve lá em Recife, uma esposa de um ex-patrão, de um dono de uma empresa que eu trabalhava, e ela tinha tanta ansiedade para engravidar, que a gravidez não vinha.
E uma vez na igreja, alguém chegou para ela e disse: rapaz, aquieta-te. Aquieta, se é promessa de Deus, vai acontecer. Amém, queridos? Mas vê essa promessa aqui, se ela não cabe exatamente no seu bolso, no seu coração, nos seus pensamentos. Capítulo 40 de Isaías, versículo 29, diz assim: faz forte ao cansado. Diga assim: Deus faz forte aquele que está cansado, queridos. Ele faz forte ao cansado e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aquele que pensa que não pode fazer a diferença, aquele que pensa que não pode avançar, aquele que pensa que não pode experimentar algo novo, aquele que pensa que não pode fazer algo novo, aquele que pensa que não pode vencer aquele desafio. Deus disse: rapaz, eu multiplico as forças. Você não tem nada, mas tem eu. Tem a mim. É promessa de Deus, querido. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem. Mas os que esperam, os que confiam, aqueles que colocam, que depositam todas as suas fichas ou toda a sua atenção em Deus, os que confiam no Senhor, fazem toda a diferença, voarão com as forças, renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você percebe? Eu vou confiar em Deus. O que acontece? Forças são renovadas. Eu vou confiar em Deus. O que acontece? Ele me dá asas para voar acima das tempestades, acima das nuvens, acima das dificuldades. Eu, quando deposito todas as minhas confianças nele, posso experimentar de novidade de vida. Ah, cansei, o esforço foi grande, a força foi grande para vencer esse desafio. Ele disse: mas eu renovo. Eu faço algo novo para você. Eu trago a oportunidade nova para você. Eu acho que você não está acreditando, não. Mas a gente vai chegar até o final num lugar bom. E eu creio que você vai acreditar, vai sair daqui acreditando. No Salmo 37. E a gente vai percebendo que o que talvez nos falta, não falta só para você, talvez falte para mim, é exatamente essa confiança em Deus. Essa certeza de que, mesmo que as coisas externas não estejam favoráveis, mesmo que os relatórios, que os diagnósticos, que os sintomas não estejam favoráveis, a posição que eu tomo mediante aquilo que Deus está falando ao meu respeito, vai fazer toda a diferença para viver aquilo que é promessa dele para a minha vida. Porque a gente pode ser resistente, porque talvez a gente já tentou outras vezes, talvez porque a gente viu acontecer no irmão da direita, no irmão da esquerda, no irmão da frente. Ah, Deus parece que só se preocupa com aquela pessoa. Lá onde eu moro, lá onde eu vivo, lá onde eu trabalho, aquelas pessoas prosperam, aquelas pessoas avançam, aquelas pessoas conquistam qualquer área da vida. E aí a gente deixa de experimentar porque estamos com os olhos nas coisas externas, quando Deus está trabalhando internamente para manifestar as coisas que ele tem para a vida de cada um de nós. E aí o salmista aqui no Salmo 37, versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E Jesus Cristo chegou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade não é aquilo que você está assistindo, né, nas propagandas políticas. Cada político em cada campanha fala a sua verdade, que na hora que ele é eleito, que na hora que ele chega lá, não é bem assim como ele tinha dito que ia fazer. Alguns até que fizeram coisas erradas, agora diz que quando chegar lá vai fazer a coisa certa. Por que não fez no tempo que estava lá? Por que não fez no período correto para realmente desfrutar dos benefícios? Então, quando nos alimentamos da verdade, podemos sim realmente experimentar de grandes coisas que Deus tem. E ele diz: agrada-te do Senhor.
Se você se agradar, pastor, eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador. Se agradar dele é ter relacionamento com ele. É investir tempo, é dedicar-se, não é vir só a um culto. Que bom que você veio hoje à noite, que bom que você está aqui reunido. Ah, talvez poderia ter mais pessoas, é possível mesmo, poderia ter mais pessoas, mas que bom que você veio. Mas se você, por exemplo, é casado, mas independente ou não, porque seus pais ou seus filhos também esperam isso de você. Se é casado, o esposo, a esposa sempre espera de ter um relacionamento, algo íntimo com a pessoa. E não falo só da parte sexual. Estou falando de ter um dia a dia, um cotidiano, algo que possa realmente trazer crescimento e amadurecimento para ambos. Deus não é diferente para conosco, queridos. Deus não está alheio a ter esse desejo. Ele criou a mim e a você para que tenhamos um relacionamento. E aí fica a pergunta para você. Você não precisa me responder, não precisa levantar a mão, não vai passar um questionário por aí. É só para a sua reflexão, só para a sua meditação. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu investimento? Não, pastor, eu quero lhe dizer ao senhor, estou fazendo rema. Então é segunda, quarta e sexta. Toda segunda, quarta e sexta. Não, esse tempo aqui é um tempo só de introdução para aquilo que você precisa viver em casa. É no seu dia a dia, é algo a mais que você precisa para ir além daquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, o senhor não sabe quanto tempo eu oro, mas não é só também orar, não é só fazer a leitura da palavra, é colocar em prática tudo aquilo que Deus está trazendo como instrução. Eu sempre vou falar nisso. Para mim, o maior desafio nosso como cristãos é exatamente entender a verdade. Eu estava falando esses dias com uma professora. Para mim, o maior desafio de dar uma aula no Rema é tornar aquela aula uma maneira, como ministrar também, uma maneira que as pessoas possam entender e desejar ardentemente colocar em prática aquilo que estão ouvindo. Porque senão vai ser só informação, ela vai voltar para sua casa e vai dizer, rapaz, que palavra bonita, que coisa boa, que coisa maravilhosa aconteceu naquela aula, naquele culto. Mas se nada mudar, se não tornar-se prático, se não desejar ardentemente ser o praticante que Deus deseja para cada um de nós não estamos nos agradando dele. Porque se agradar dele é dizer, pai, fica tranquilo, hoje eu praticarei aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Isso é se agradar de Deus, é dizer, tu confia em mim, né? Estou olhando para cima assim só para a gente dizer, porque você pode estar falando com ele em qualquer âmbito. Eu tenho que levar os olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro. Mas você precisa dizer, eu confio em Deus, por isso eu me agrado dele, por isso que eu me agrado dele, eu pratico aquilo que ele me chamou para fazer. Mas quantas vezes nós nos tornamos resistentes daquilo que Deus já anunciou? É por isso que eu sempre gosto daquela passagem, você não precisa abrir lá, mas lá em Hebreus, no capítulo 3, depois repete no capítulo 4, diz, olha, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu fico imaginando, rapaz, como é que o escritor vai colocar algo tão precioso? Não é, eu estou dizendo que alguém está falando, não é um ministro, não é um professor, eu estou sabendo que é Deus falando comigo. Só Deus saberia dessas verdades para falar comigo. Eu tenho certeza que é Deus falando comigo, mas mesmo assim eu não me movo em direção àquilo que ele falou. E ele diz, mas se você se agradar, ele satisfará os desejos do teu coração. Se você desejar cumprir, se você desejar se envolver, se você desejar se entregar, há da parte de Deus um desejo de manifestar aquilo que está no seu coração já. Aleluia. Aleluia. E ele continua, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aleluia. Isso são promessas da parte de Deus. Se a gente desejar viver como realmente alguém obediente, como está lá, deixa eu caminhar aqui para a gente ir para esse bom caminho. Deuteronômio, lá no capítulo 28. Eu até brinquei, né, no vídeo, eu disse, eu vou deixar um para casa. Porque as promessas, elas estão descritas, desde o versículo 1 até o versículo 14, Deuteronômio 28.
Ele vai estabelecer se formos obedientes, se ouvirmos a voz do Senhor Deus, se dermos ouvido a Ele, se inclinarmos realmente, nos humilharmos. E humilhar não é simplesmente ficar de joelho, não é simplesmente baixar a cabeça. Humilhar é dizer: Deus, o Senhor sabe mais do que eu, sabe mais do que eu preciso, do que eu mesmo. Então eu vou fazer aquilo que o Senhor está dizendo, não aquilo que é simplesmente a minha vontade. Eu quero fazer de um jeito, mas se o Senhor tem um jeito melhor, eu vou me submeter ao seu jeito. Se o do seu jeito realmente vai demandar um esforço maior, mas vai trazer um resultado muito melhor, eu me rendo a ti, eu me humilho a essa verdade. E aí o escritor chega a começar, versículo 1 do capítulo 28, diz: se atentamente, não é displicentemente, não é fazer aleatoriamente, não é quando eu quero, quando é preciso, a situação apertou, a circunstância se levantou. Ele não: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia! Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí, a partir do versículo 3, vou deixar de novo para casa para você ser curioso mesmo. Não leia agora não, deixa para ler em casa, lê depois. Ele vai começar a trazer uma relação maravilhosa daqueles que dão ouvido, daqueles que atentamente, aqueles que se rendem. Mas pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo, o senhor não sabe o que aconteceu, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Mas talvez exatamente por isso estejamos enfrentando, vivendo tantas dificuldades, tantas adversidades, porque atentamente não estamos dando ouvido ao que a palavra diz, não o que a outra pessoa disse, não o que meu líder disse, meu pastor disse, Não. Se olharmos para a palavra, estamos aqui ministrando a palavra. Você deve estar lendo a sua Bíblia aí. Se não, você pode ler em um outro momento. É Deus falando conosco, é Deus querendo para que cada um de nós possa viver a plenitude que Ele tem. É vontade de Deus para esses últimos tempos, querida. Esses últimos dias que vão vir vão ser dias difíceis. Não vamos melhorar simplesmente se votarmos num candidato A, ou se votarmos num candidato B, ou no C, ou no D, ou no F. Não, se for fulano de tal, não, se for aquela mulher, se for aquele homem, se for... Não, as coisas vão ficar maravilhosas. Não, vão ser dias difíceis. Porque a gente votou no atual presidente e circunstâncias se levantaram que estavam alheias à vontade de qualquer pessoa. Vivemos 2 anos de pandemia, ninguém esperava por isso. E independente de quem estava no governo do Brasil ou do mundo todo, tiveram que se virar nos 30 para realmente viver um tempo diferente. E a gente não sabe o que está pela frente. Pastor, então qual é a diferença? É estarmos tão firmes por dentro que, independente do que aconteça por fora, não mudará aquilo que já somos. Essa é a vontade dessa igreja, essa é a vontade dessa visão. Andar em fé, em ousadia. Eu vou sempre dizer isso. Pastor, a palavra amor é uma palavra mais bonita, mas se não formos ousados, nem conseguimos realmente nos mover por fé, nem manifestar o amor de Deus. Tem que ser muito ousado para acreditar nas coisas que Deus está falando a nosso respeito. Tem que ser muito ousado para dizer assim: independente se as pessoas me amam, eu vou exalar, porque o que depender de mim, a palavra está dizendo, eu preciso ter paz com todos. Mesmo que muitas vezes você queira fazer uma coisa diferente. Então Deus está nos chamando para acreditar na palavra ousadamente, sermos alguém que vai acreditar. Rapaz, parece que nada dessa palavra serve para mim, mas se é palavra de Deus, vai acontecer na minha vida. Porque talvez você vai ler algumas vezes, dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pega lá, talvez a porta do armário, a porta da geladeira, a despensa lá, e você veja que tem muita coisa faltando. Mas mesmo assim a palavra continua verdadeira, Ele continua sendo teu pastor. E se você acreditar, vai chegar lá na despensa, na geladeira, aquilo que vai ser suficiente para você e pode chegar ainda numa quantidade que abençoe outras vidas. Esses dias a gente foi convidado para tomar um café na casa de
um café da tarde na casa de uma família. Eu disse, rapaz, quando eu cheguei lá, eu disse, rapaz, isso deve ser um café da tarde para um exército. A quantidade de comida que tinha na mesa não era só para a quantidade de pessoas, suficiente, mas abundante. E é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Você acredita nessas verdades? Então, depois você lê aí, pastor, eu posso ficar só com as bênçãos? Pode, se tornar-se obediente. Porque depois do versículo 15 vai dizer castigos. Como foi a palavra bonita que tu encontrou, Virginia? Que eu coloquei, falei castigo, ela disse, não, tu não devia ter usado essa palavra. Consequências pela desobediência, aleluia. Mas na minha Bíblia está falando castigo. Está traduzido como castigo. Não sei se a sua está assim, mas consequências é mais bonito, né? Pega mais leve. Então, consequências pela desobediência. A desobediência a quê, pastor? Desobediência a uma pessoa? Não, a desobediência a uma pessoa é consequência, a desobediência àquilo que Deus está falando para você. Se começarmos a desobedecer aquilo que Deus está falando, consequentemente vamos desobedecer as pessoas. Não é fruto, eu vou começar pelas pessoas. Não, a gente começa exatamente ignorando, principalmente quando a palavra já chega ao nosso coração. Já chegou aos nossos ouvidos, já desceu o nosso coração. E é tão interessante, eu já falei isso uma vez, mas para falar das bênçãos, na verdade tem 12 versículos. São 14, mais 2 ele dá uma introdução, depois vai fazer o relato em 12 versículos do que é. Para falar dos castigos ou das consequências, ele vai do 15 até o 68. Ou seja, precisamos andar na linha, e é uma linha bem fina para experimentarmos. Pastor, Deus é mau? Não, ele está dizendo que se andarmos em desobediências, saímos debaixo da proteção que ele está preparando para cada um de nós. O mundo é mau, queridos, e está fazendo aquilo que eu quero, simplesmente do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, eu vou sofrer a influência do mundo. E se eu for sofrer a influência do mundo, eu saio. Não, pastor, mas assim, eu oro, eu leio a Bíblia, eu declaro a palavra, mas é necessário ser obediente àquilo que Deus tem chamado. E quanto mais rápido for nossa obediência, mais rápido desfrutamos. Eu fico imaginando Deus como um guarda-chuva. E todas as vezes que nos tornamos obedientes ao que Ele está dizendo ao nosso respeito e o que Ele está nos chamando para viver, eu estou debaixo dessa proteção. Todas as vezes que eu quero andar, o guarda-chuva continua aqui. Eu saio debaixo daquela proteção e vou sofrer a influência daquilo que o guarda-chuva não consegue proteger. Não é que Deus não consiga, não é que Deus... Não, mas pastor, Deus é grande, é maior do que o universo. É verdade, mas Ele te protege em um lugar específico. Não é um lugar físico, mas é um posicionamento específico. Amém, queridos? Lá em Lamentações, só para a gente começar a finalizar, em Lamentações, quando Jeremias, com muita lucidez, depois de reclamar, de murmurar, se você depois ler o capítulo 3, você vai ver que ele vem discorrendo de muita murmuração, de muitas circunstâncias, lamentando mesmo. Não é à toa que esse livro fala a respeito disso. Ele vem lamentando das circunstâncias e a adversidade que foi levantada. Foi para isso que Deus levantou, foi para enfrentar os desafios. E muitas das vezes a gente fica perguntando a Deus, Deus, por que eu estou passando, por que eu estou passando? E aí a gente poderia talvez fazer a segunda pergunta, e por que não? Peguei pesado agora, né? Por que a gente não vai passar por isso? Talvez porque Deus deu ferramentas específicas que você vai vencer aquela situação e vai mostrar o caminho das pedras para as outras pessoas. Mas por que tem que ser eu? Pergunta a Ele. Mas alguns sim vão ser aqueles que vão ser desafiados, porque especificamente podem sim mostrar a diferença na condição aonde Deus colocou. E aí chega no versículo 20 e diz assim, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí no 21 ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Alguém já experimentou de algum favor e graça da parte de Deus sobre a sua vida?
Pastor, eu experimentei há 5 anos, há 10, há 15 anos atrás. Não, queridos, você deve ter coisas bem recentes que já experimentou. Talvez no dia de hoje só você não percebe, mas o dia de hoje você está respirando, você está vivo, já é bênção suficiente da parte de Deus, já era motivo suficiente para que a gente pudesse estar dançando, se alegrando. Às vezes o louvor aqui bota força, bota uma força para ver se a gente levanta a mão, para ver se a gente bate palma, para ver se a gente se alegra, colocando força aqui só para tirar você do lugar. Não, mas assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu sou tenho aquele estigma de sempre Gabriela. Eu fui longe, né? Alguns mais antigos lembram disso. Mas ele continua e diz: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Mesmo em meio a erros, mesmo em meio a falhas, toda manhã as misericórdias dele se renovam, para que cada um de nós possamos tomar uma postura, uma atitude diferente, para não depender da misericórdia, depender da graça de Deus. Ah, eu errei, falhei, não obedeci. Tem misericórdia disponível, tem a bênção de Deus para cada um de nós, dizendo: ei, eu te dou mais uma oportunidade, tem mais um dia, tem mais um momento, para que você vença, para que você avance, para que você não olhe para trás, para que você não retroceda. Elas se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, queridos? E aí eu quero te levar a um texto que a gente leu até então, tudo no Antigo Testamento. Quero te levar a um texto ao Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 6. A gente falar do nosso amado Jesus, trazendo promessas para cada um de nós, nos posicionando, dizendo o que é necessário para que a gente experimente de tudo aquilo que realmente é vontade dele. Ele não veio, querido, só morrer para que a gente pudesse ir para o céu. Ele veio e morreu para que a gente fosse para o céu, sim, para que a gente se confessasse, reconhecesse ele como Senhor e Salvador da nossa vida, pudéssemos desfrutar a nossa eternidade no céu. Mas, na verdade, o que ele quer é que também pudéssemos aproveitar, fazer a diferença aqui na terra. E não só, e eu gosto dessa palavra só, não só por causa de nós, é para que através de nós também outros possam receber essa novidade de vida. Quando Albertone estava ministrando aqui, nós somos mais de 1000, isso é verdade. Mas nunca vai ser mais de 1000, querido, se a gente ficar dependendo. Não, isso não tem parte comigo. Ah, eu não vou fazer nada para com isso. Ah, eu vou esperar que as coisas aconteçam. Ah, eu vou ficar cobrando. Esse negócio fala mais de 1000, mas cadê as pessoas chegando? Mas quantos de nós temos tomado a posição de dizer assim: eu vou convidar pessoas, eu vou divulgar o canal, eu vou divulgar as mídias sociais. Você tem rede social? Você tem entrado na internet? Você normalmente tem, né? Mas você tem divulgado as coisas da igreja? O amém diminuiu, né? Percebe? Porque a gente às vezes não está vivendo o que Deus está falando que deveríamos viver. Ah, pastor, mas isso é responsabilidade sua, é responsabilidade da liderança. Tudo bem, Deus vai falar com você. Ovelha que gera ovelha. Mas é papel de cada um. Eu sou ovelha também, em um determinado momento eu sou ovelha também. E precisamos ser esses multiplicadores, aqueles que vão alcançar. A gente tem uma equipe fazendo um trabalho maravilhoso, a equipe do DECOM, fazendo um trabalho maravilhoso na questão da divulgação dos cultos domingo de manhã, domingo à noite, jovens, mulheres, eventos, culto de oração, culto de quinta-feira. Mas quantas das vezes eu divulguei isso na minha rede social? Quantas das vezes eu vejo o incansável do Edival lá postando no grupo, tentando motivar as pessoas. Mas quantas das vezes você tem pego junto com ele para fazer isso acontecer? Quantas das vezes você, mulher, divulgou o evento onde estamos inseridos para esse tempo agora? É só um puxavantezinho de orelha, só para não perder o costume. Mas você percebe... Eu sou levado a um tempo que eu estava lá em Uberlândia e um dia eu orando e dizendo: Senhor, meus parentes em Recife, eu vim para tão longe, meus parentes estão passando por alguma dificuldade, meus parentes estão passando, precisando, eu sou um pastor, eu estou como pastor aqui, poderia estar ajudando, auxiliando eles lá.
E aí Deus falou muito profundamente no meu coração naquele período e sempre me lembra disso. Ele disse assim: cuide dos meus aqui, que eu cuido dos seus lá. Então, muitas das vezes a gente deixa de experimentar daquilo que Deus quer manifestar nas nossas vidas, porque a gente não está fazendo aquilo que Ele nos chamou. O que custa, com tanta facilidade que a gente tem de postar as notícias de política ou aquelas que a gente acha interessante, de postar as coisas. Opa, vai ter culto dos jovens, eu sou jovem. Ah, não sou mais jovem não, mas eu vou postar, eu vou replicar. Ah, vai ter um evento de mulheres, vai ter um evento, vai ter uma aula demonstrativa do Rema. É algo que é para atrair pessoas, o que é que eu posso ser como ferramenta. Ah, mas eu não tenho uma função específica. Mas a diferença é exatamente essa, não é quando eu tenho, é quando eu sou. É quando eu sou que vai fazer a diferença. Aí aqui chega no versículo 46 de Lucas 6, para a gente ganhar tempo e começar a finalizar. Que eu ainda quero colocar você para dançar. E ainda por cima eu vou dançar. Diga assim, eu quero o que é meu. Aleluia. Prepara aí, DJ. Tu toca, eu canto, tá bom? Eu acredito. E daí, se o povo não crê como eu, aleluia, tô chegando lá, aleluia. Gente, teve poder. Rapaz, terça-feira o fogo pegou no momento de oração. Foi poder. E daí, se as pessoas não vão crer como eu vou crer. Versículo 46 diz assim: por que me chamas Senhor, Senhor? E essa palavra Senhor no original, ela dá essa conotação daquilo que eu estava falando, como um guarda-chuva. Como você diz que eu sou a sua proteção? Como você diz que eu estou te guardando, mas não fazes o que eu te mando? É isso que Jesus está falando através de Lucas aqui, nesse evangelho maravilhoso. E ele continua e dá assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E o maior desafio, eu coloquei isso aqui na minha Bíblia assim: não tem melhor lugar para praticar a palavra do que em casa. Olha o lugar desafiador de praticar a palavra. Por quê, pastor? Porque as pessoas nos conhecem, sabem de tudo. Aqui a gente pode chegar e dizer, eu estou... Mas em casa a gente é despido. Não estou falando da roupa natural, não. Mas a gente é totalmente transparente. Mas ele continua e diz assim: é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou. Diga assim, cavou. Aleluia. Abriu profunda vala. Não foi algo raso, não foi algo de qualquer jeito. Foi alguém que decidiu profundamente fazer a diferença. Diga, rapaz, quanto mais fundo eu for, maior eu me tornarei. Quanto mais profundo, mais dentro eu for, mais nutriente tem, mais produto tem para que eu possa crescer abundantemente em Deus. É assim uma árvore. A árvore, quanto maior você olhar para ela, quanto mais alta você a ver e admirá-la, mais a raiz está profunda para a sustentação, para a alimentação, para a grandeza dela. E a gente às vezes quer se tornar grande, mas sem profundidade. Jesus disse, olha, aquele que cavar, aquele que buscar, aquele que se envolver, aquele vai ser sim, aquele que vai vir os vendavais, vai vir os ventos, vai vir os temporais, mas vai chegar do outro lado, vai alcançar aquilo que é necessário. Ele está dando a receita de bolo, né? Hoje a gente comeu uma comida diferente, aleluia. Bom, feito pela cozinheira Cacá Beral. Ela está abrindo fast food. Mas volta aqui. Daqui a pouco a gente fala. Se só perguntar a ela, ela vai. A receita é boa. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. Volto a dizer, não é de qualquer jeito. Pode ser de repente, mas não é por acaso. Pode ser que aconteça da noite para o dia. Eita, manifestou a vontade de Deus. Aquilo que ele tinha prometido aconteceu. O milagre aconteceu. Mas não é por acaso. E nós somos hoje produtos daquilo que estamos semeando, queridos. Eu comecei a fazer algo diferente. Vai ter uma colheita diferente. Vai ter algo a acontecer. Quando você se posiciona e daquilo que Deus te chamou, vai acontecer. Mas às vezes a gente se torna negligente em muitos anos da nossa vida. E aí, porque mudamos de posição, quer que as coisas aconteçam. Claro que Deus pode fazer qualquer coisa, independente do tempo, independente do que você faça ou deixe de fazer. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o grande El Shaddai, Ele pode sim, Ele é mais do que suficiente, mas Ele também vai fazer você crescer. Ele espera que você cresça, Ele espera que você se posicione. Por quê? Porque senão você vai se tornar uma criança sempre. Ele vai esperar, vai dizer: ei filho, quando você estiver começando o alicerce, quando você estiver começando a cavar, eu vou te abençoar. Mas eu espero que você cave profundamente, porque eu quero te abençoar continuamente. É todo o tempo, não é só uma bênção momentânea, não é só para resolver um problema, não é só para mudar uma dificuldade. Eu quero que você desfrute dos benefícios de uma maneira plena. Por isso que é necessário, pastor, quantas vezes, pessoas me perguntam, quantas vezes eu preciso vir num culto, quantas vezes eu preciso ler a Bíblia, quantas vezes eu preciso orar, quanto tempo. Vai depender muitas das vezes da necessidade que você está enfrentando. É proporcional. Se a dificuldade é grande, então o investimento tem que ser maior. Ficou aquelas interrogações, daqui dá para ver essa interrogação na cabeça assim: pastor, que investimento? Vários investimentos de tempo financeiro. Quer ver, você passou por algumas dificuldades, mas às vezes a gente não consegue, e eu vou falar daqueles que estão formados no Rema, a gente não consegue sentar de novo na sala do Rema para ouvir de novo uma matéria que a gente sabe que aquela matéria especificamente pode mudar a história. Pastor, mas eu não tenho como pagar o Alumni. Mas às vezes as aulas abertas você não vem. E ali naquela aula aberta que o professor coloca a força para trazer exatamente instruções, base, estruturação, para que você possa até decolar. E aí ele continua aqui, só para a gente finalizar. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a sua ruína. Diga assim: isso não vai acontecer comigo. Você pode ficar de pé? Você coloca para mim. Não é as dificuldades, queridos. Eu vou dizer sempre isso para você. Não é a dificuldade que é o problema. O problema não é o problema. É como ele vai encontrar cada um de nós no momento que ele bater a nossa porta, no momento que ele se levantar, no momento que ele aparecer como um gigante diante de nós, uma fornalha diante de nós, um mar à frente, uns soldados atrás. É quando aquele momento se levanta e talvez você não perceba ainda que Deus está chamando você para viver uma nova etapa, um novo tempo, dizendo assim: cava, cava. Pastor, mas eu não estou vendo o resultado daquele alicerce. Você não vai precisar ver o alicerce, você vai ver a construção acontecendo automaticamente. Quanto mais você cavar e estabelecer, aí vai ter a oportunidade de dizer: e daí, se o povo não crê como eu? A gente não vai ter a letra ali estabelecida, mas vai sair o som. Solta o som, vai cantando aí, vai cantando. E a letra vai dizer: Ele
é fiel para cumprir o que o homem plantar, certamente colherá. Sua palavra não volta vazia, ao que foi determinada ela cumprirá. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, não vai te queimar. Se passares pelas águas, Você acredita nisso? não vou te afogar, não vou te afogar. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Esse pedaço. Eu vou te afogar, eu vou dançar. Se eu vou dançar, se eu vou dançar. Se eu vou dançar, se eu vou dançar. Se eu vou dançar, e daí, se o povo não crê como eu? E daí, se o povo não crê como eu? E daí, se o povo não crê como eu? E daí, se o povo não crê como eu? Deus prometeu, eu quero que é meu, 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 eu quero que é meu. O que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. O que o homem plantar, certamente colherá. Tua palavra não volta vazia, ao que foi determinada ela cumprirá. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar, não vão te afogar. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar, não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar, não vão te afogar. Se eu vou dançar, ainda por cima eu vou dançar, ainda por cima eu vou dançar, ainda por cima. Pode ser que você dance de uma maneira desengonçada, pode ser que você sempre. Mas a grande diferença é quando você acredita na verdade. Começa a dizer, e daí? O povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. E daí? Se o povo não crê como eu. Deixa baixinho. Pai, aqui tem um povo que se chama pelo teu nome, Pai. Nós temos promessas da parte do Senhor. Eu sei que o Senhor já falou individualmente, não só no culto de hoje, mas individualmente com cada um, com cada família, com cada lar aqui representado. O Senhor já anunciou verdades profundas. O Senhor anunciou verdades que muitas das vezes vão contra a realidade natural que vemos ou que estamos sentindo. Mas o Senhor é verdadeiro e no Senhor, Pai, há um sim e há um amém a ser manifesto. Seja na nossa família, Pai, seja na nossa casa, se tiver relacionamentos sendo arruinados, destruídos pela influência do diabo, pelas vontades humanas, vontades da carne, nós declaramos falida toda a vontade do diabo para essas famílias. Pai, pode ser que dentro da nossa casa, circunstâncias financeiras, circunstâncias emocionais, físicas, têm se levantado tentando destruir, Pai. Mas nós nos levantamos na autoridade de um nome de Jesus. Há um nome chamado Jesus Cristo, que está acima de todo nome, de todo relatório, de todo diagnóstico, de toda circunstância, de toda adversidade. Seja ela física, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela estrutural. E que seja qualquer nome, Pai. Nós declaramos que é o nome de Jesus
há de se curvar. Por isso, Pai, é hora de dizermos para nós mesmos, e daí se o povo não crer como eu? Na minha casa eu quero o que é meu, na minha família eu quero o que é meu. Não é colocando Deus contra a parede, mas é dizendo, Pai, eu acredito em todas as suas promessas para a minha vida, para a minha família, para a minha parentela, para o meu corpo saudável, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, a manifestação daquele sacrifício naquela cruz, aonde ele estabeleceu que nós somos sarados naquele momento, Pai, independente do nome que essa enfermidade possa ter, que possa ter se levantado, Pai. Seja ela uma circunstância pequena ou um diagnóstico gigante, seja ela no âmbito emocional, ou seja no âmbito físico, Pai. Há o mesmo poder chamado Jesus Cristo. Ele derramou naquela cruz um sangue para nos purificar, para nos transformar, para nos dar a novidade de vida. Por isso, Pai, está na hora de termos uma voz. Fé tem uma voz, fé tem uma voz. Eu creio com o coração e falo com a minha boca. Pode ser que seja através da música, pode ser que seja através da leitura, da gravação de um filme, de um áudio, da publicação de um texto, mas tem uma voz necessária precisando sair da sua boca. E não é para afrontar as pessoas, é para dizer para você mesmo, eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Há bênção na obediência, há bênção para aquele que se posiciona. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes bem, é certo que você vai desfrutar. Proceder bem não é simplesmente um ato externo. É dizer, Pai, eu acredito, Pai. Mesmo que não esteja vendo, eu acredito. Mesmo que as coisas não cooperem, parece que eu não tenho força, parece que eu não tenho jeito, parece que não é para mim, parece que não acontecerá. Mas Deus pode dizer para você, é possível ao que crê, é possível ao que crê, é possível ao que se posiciona, é possível aquele que faz uma voz ecoar. Nós não somos um eco, somos uma voz. Nós não somos um eco, somos uma voz. Pode ser que seja na área financeira, você esteja enfrentando algo desafiador, talvez o que você projetou para esse ano não foi possível acontecer porque coisas mudaram, talvez você esquematizou muita coisa, mas Deus está dizendo para você, eu sou o mesmo, o ano ainda não acabou, as coisas não mudaram, as minhas promessas são as mesmas. Pode ser na área emocional, sentimental. Se Deus prometeu, descansa, confia nele e começa a celebrar. Começa a dizer, ei diabo, ainda por cima eu vou dançar, ainda por cima. Ah, você não precisa ser um bailarino, você não precisa ser uma pessoa que saiba dançar, você precisa só dizer, eu vou celebrar a minha vitória. Pode ser que seja levantando as suas mãos, pode ser que seja balançando os seus pés. Coloca a música de novo aí, o louvor pode vir para aqui. Coloca o som de novo aí, aleluia. Oh Pai, eu sei que através daquilo que acreditamos, Pai, pode ecoar uma voz dentro de nós. E eu declaro nessa noite, Pai, tudo que ouvimos, isso se tornando realidade, dizendo... Cada um podendo dizer para o Senhor, não para o outro, dizendo, Pai, eu me rendo. Eu deixo que o Senhor me mova, Pai. Eu não vou querer traçar os meus caminhos. Os seus caminhos são melhores, os seus caminhos são perfeitos. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. E eu sei que o Senhor deseja manifestar em cada um. Aleluia. Ramananase. Pode colocar de novo. Aleluia. Obrigado, Deus. Isso é um desejo no meu coração, Pai, que cada um de nós possamos experimentar, dizer, eu quero o que é meu. Se Deus prometeu, eu vou tomar posse daquilo que é meu. Ninguém vai roubar aquilo que é meu.
Pastor, e se não acontecer? Ei, vai acontecer. Vai acontecer. É tempo de posicionamento. É tempo de acreditar, de ser ousado. Pastor, e se eu falar e as coisas não acontecerem? E daí? Se o povo não estiver crendo, eu vou crer. Acho que vai ter que ser o Renato e o... Aleluia. Levanta as tuas mãos. Começa a orar em outras línguas. Você vai começar a trazer o fogo do Espírito. Aleluia. Não pode cantar uma outra, preparar uma outra música aí. Aleluia. Eu creio. Aleluia. Celebre a sua vitória. Eu sei que você veio em busca de um resultado diferente daquilo que você está vivendo. Esse culto é quinta-fé, é um culto de posicionamento. Existe um favor da parte de Deus para a sua vida. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Aleluia! Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Existe um favor todo dia. Por onde passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Olhe para alguém. Abençoado ao sair. Olhe para alguém pertinho de você. Diga, você é abençoado aonde você for. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai prosperar. Vai prosperar. É tempo de você avançar, de correr uma carreira poderosa em Deus, de viver as manifestações do favor e graça dele para a sua vida. Ei, não fica procurando saber de onde vai vir. Creia
Creia. Creia, você é abençoado. A sua casa é abençoada. A sua vida é abençoada. Você é próspero. Sua família é próspera. Oh! Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Você é abençoado? Amém. Então multiplique essa bênção. Façam com que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas vivam essa mesma verdade que está no seu coração. Não deixe, independente do que chegue como informação, não deixe que sejam roubadas nenhuma dessas verdades da parte de Deus. Pastor, parece que o senhor falou de 8.000 e poucas bênçãos. É só procurar, queridos, está contida na sua palavra. Deus deixou para cada um de nós, Ele não faz acepção de pessoas. É na área financeira, na área emocional, é na área saúde física, é qualquer área que seja do relacionamento, tem promessa de Deus para ser vivida. Amém? Diga assim, eu sou abençoado. Por isso, eu quero o que é meu. Você foi abençoado. Aleluia. Meus irmãos, quantas cadeiras nós temos aqui? Você sabe? Meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos 1.000 cadeiras aqui. Nós somos uma igreja de 1.000. Amém? Então traga essa verdade. Nós não temos 75 cadeiras, nós temos 1.000 cadeiras. Te induziu a erro. Amém. Meu irmão, você foi abençoado nessa palavra? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Te agradecer, Senhor, porque podemos ter aquilo que é nosso, meu Pai. Pai, e daí que as pessoas vão pensar? O mundo já pensa tantas coisas de nós, meu Pai. Mas nós somos aquilo que a Tua palavra diz de nós que nós somos. Pai, que nós venhamos voltar para a nossa casa em segurança, com a tranquilidade, com a paz do Senhor. Seja praticante nessa palavra e Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Somos mais de 1.000.